Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aí ao nosso canal Inove em SST. Hoje eu vim trazer nesse vídeo algumas informações bem importantes sobre indicadores de SST. Uma coisa bem bacana e disponível de forma gratuita para você. Vamos lá, eu sou professor, consultor em saúde e segurança do trabalho. Para quem não me conhece, eu sou formado em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem algumas pós-graduações, enfermagem do trabalho, sistema de gestão, gestão integrada e social, né, TEP, FAP, fazendo pós em ergonomia, tudo para poder agregar em relação a conhecimento e em relação também a serviços para os clientes, tá bem? E para você que está aí me ouvindo do outro lado, tá bom? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, toda atualização que tiver sendo lançada pelo canal, você vai receber uma notificação, ok? Todos os vídeos aí bacanas que a gente for publicando, você vai ter uma notificação aí no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, no seu e-mail. Não esqueça também de ativar aí o sininho, tá bem? Para você receber essas notificações. Vamos lá. Bom, o que eu vou passar hoje para vocês? Uma coisa muito interessante, bacana demais. É chamada de plataforma Smart Lab, ou Smart Lab, né? Rapaz, essa plataforma é show de bola, show de bola. Para quem nunca ouviu falar, quando a gente vai pesquisar ou até mesmo fazer comparações ou apresentação para algum cliente, por exemplo, relacionado a indicadores, e aí às vezes o cliente pergunta para você, e aí, como é que tá minha empresa? Minha empresa comparada com outras aí no mercado, como é que tá? Tá? Ou seja, ele está perguntando de indicadores para você. Os indicadores que você está levando para ele nas suas soluções, por exemplo, você como consultor, como trabalhador de saúde e segurança do trabalho, às vezes ele quer saber uma comparação. E você vai tirar essas informações de onde? Tá? Então aqui, essa plataforma que eu vou mostrar para vocês agora, chamada plataforma Smart Lab, é uma plataforma show de bola. Ela tem um observatório específico com dados de saúde e segurança do trabalho. Tem outro observatório para erradicação do trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Parece que é distante para algumas pessoas essa realidade, mas é muito real. E o Ministério da Economia e os fiscais do trabalho sempre estão fazendo o seu trabalho, libertando pessoas de trabalho escravo no Brasil. Isso mesmo, em 2019. Tá? E essas fazendas não estão muito longe daí de onde você mora, pode acreditar. Tá? Então tem um trabalho muito bacana aí sendo feito também pelos auditores. Tem outro observatório que é da prevenção e erradicação do trabalho infantil. Isso também acontece muito no Brasil, tá? E o quarto observatório é o observatório da diversidade e igualdade de oportunidades de trabalho. Então, pessoal, é uma plataforma completa, muito bacana, que traz 4 tipos de observatórios com indicadores, com números, tá? E números tabulados de forma real, ok? E muito atualizado, que vão ajudar você em muitas coisas mesmo. Outra coisa importante sobre essa plataforma, os dados são públicos de centenas de fontes, eles geram indicadores inéditos. Olha que é o mais bacana ainda, ele gera indicador para a sua cidade, relacionado à sua cidade, ao município que você mora, por exemplo, tá? Ao estado onde você mora, e também indicadores de maneira nacional, Brasil. A plataforma ela incorpora, automatiza e atualiza uma série de indicadores do Sistema de Indicadores Municipais do Trabalho Decente, tá? Que é um trabalho aí desenvolvido no âmbito da OIT do Brasil, Organização Internacional de Trabalho, Brasil, em cooperação com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o governo brasileiro, tá bom? Outra coisa bacana, todas as tecnologias, fontes e padrões utilizados nessa plataforma ou desenvolvidos aí pela iniciativa, pela plataforma, eles são totalmente gratuitos e de domínio público, tá? Que significa que você pode pegar isso aí, pode falar para o seu cliente, você pode colocar numa apresentação, você pode colocar num artigo, lógico, cite a fonte de onde você tirou essas informações, tá bem? Ok? E essa plataforma, ela é feita, organizada com a iniciativa aí, ó, do Ministério Público do Trabalho e a OIT do Brasil. Isso é muito bacana. Essas pessoas aqui que tiveram essa ideia e estão fazendo investimento para esse tipo de iniciativa,
geram indicadores fabulosos para a gente e, obviamente, para a gente que trabalha na área de saúde e segurança, ajudam muito, muito mesmo, ok? Qual é o site, Evandro? O site é esse aqui, ó, smartlabbr.org, simples assim, ok? Vamos lá para o site que eu vou mostrar para vocês as facilidades, como é simples de utilizar e gerar indicador, tá? Vamos lá, vamos lá. Seguinte, lá no seu navegador, você digita lá smartlab.br, smartlabbr.org, e aí você vai cair já de cara nessa página aqui, ó, tá? Iniciativa Smart Lab, promoção de trabalho decente guiado por dados. Isso que é uma questão bastante bacana, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o início, que vai cair nessa página, aí a gente tem os observatórios, ó, trabalho decente, trabalho escravo, saúde e segurança, trabalho infantil e diversidade no trabalho, tá? Olha que coisa bacana que ele já aparece pra gente aqui. Aqui em cima ainda, você pode selecionar o local que você quer gerar os indicadores, se eu quero do Brasil ou se eu quero de alguma cidade em específico, tá bem? E aí ele vai mostrar pra mim quais são os indicadores que ele tem disponível aqui na plataforma, tá bom? Então, só pra gente ter uma ideia, aqui no Brasil, trabalho decente dos municípios brasileiros, tá vendo? Tá vendo que é novo? Diversidade, igualdade e oportunidade de trabalho vai sair em breve, tá? E tem mais algumas outras coisas bacanas que vão aparecer por aqui. Vamos entrar especificamente aqui, ó, na segurança e saúde do trabalho, tá? Só pra gente ter uma ideia de quantos indicadores a gente tem aqui. A gente tem, ó, frequência de notificações, que são as CATs. Frequência, para quem não sabe, é a quantidade, tá bem? Frequência de afastamentos, então o número, a quantidade de afastamentos do INSS. Frequência de notificações SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação, tá? Prevalência de notificações, que são as CATs. Prevalência de afastamento. O perfil dos casos, tá? Relacionados às CATs. Perfil dos afastamentos do INSS, perfil dos casos SINAM, duração dos afastamentos e qual que é a despesa. Olha que show de bola. E aqui mais para baixo você tem os indicadores de maneira geral e eles vão se atualizando sempre que tiver uma atualização. Ó. Repara aqui, ó, tá bem? Sempre que tiver uma nova notificação, vai ter aí, obviamente, uma atualização. Tá? Aqui mais para baixo, já volto nos indicadores ali. Essa tela aqui, ó, cada pontinho vermelho, tá? Ele é como se fosse uma dispersão desse número aqui. Então, se você reparar no Brasil todo, a gente tem... Então, se você reparar no Brasil todo, a gente tem aqui, ó, nessas regiões mais escuras aqui no vermelho, uma concentração maior desses indicadores. Só para a gente ter uma ideia, a distribuição geográfica disso, tá? Vamos vir aqui que a gente vai ter uma ideia. 4.503.631 acidentes de trabalho registrados, tá? Que são as CATs, de 2012 até 2018. Ou seja, de 2012 até 2018, 4 milhões e meio de acidentes de trabalho aconteceram no Brasil. Gente, isso é muito expressivo, tá? Isso é muito, muito, muito expressivo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, tem uma... Para você entender melhor os indicadores, a plataforma mesmo gera algumas questões importantes. São baseado a isso aqui, de 2012 a 2014, é possível estimar uma quantidade de acidentes por unidade de tempo e projeção, tá? Então, só para você ter uma ideia, os dados de 2019 eles serão atualizados somente o ano que vem, tá bom? Mas é possível, com base nesses indicadores aqui, fazer uma projeção e ter uma ideia de quantos acidentes estão acontecendo hoje. Olha que bacana isso, tá bom? Só para você ter uma ideia, notificações de acidente de trabalho com morte. Então, nesse período de 2012 até 2018, 16.455 trabalhadores no Brasil faleceram motivados por acidente de trabalho. É muita gente, pessoal. Esse dado aqui é muito triste, tá? Muito, muito, muito triste, ok? Afastamentos acidentários, que é quando a pessoa sofre um acidente de trabalho,
ela fica afastada, pega um atestado mais de 15 dias, tá? Sequente ou não sequente, tá? Relacionado ao acidente de trabalho, e vai para o INSS, tá bom? Aí já começa aí a receber o auxílio doença, aquele código B91, para quem entende um pouquinho. Quem não entende, acompanha os nossos vídeos aí no canal, que a gente vai publicar bastante coisa importante, tá bom? Faz uma busca lá depois. 1.709.000 pessoas... Não posso falar de pessoas, né? 1.709.000 afastamentos aconteceram aqui, tá bom? Não são pessoas, não posso dizer que são pessoas, nem aqui eu posso dizer que são unicamente CATs, porque uma pessoa pode ter sofrido mais de um acidente de trabalho aqui. E a mesma forma aqui, ó, mais de uma pessoa pode ter pego mais de um afastamento INSS acidentário nesse período, tá? Então esse indicador é de maneira geral. E só para a gente ter uma ideia sobre as notificações aí via SUS, né? 2.058.000 notificações aí via Sinan, ok? Vamos lá. Olha aqui que é mais interessante aqui. O que é mais frequente, tá? Quais são as lesões mais frequentes? Corte, laceração, ferida, contusa e punctura. 734.000 casos, ok? Ok? Segundo, fratura. Terceiro, contusão e esmagamento. Quarto, distensão e torção. E quinto lugar, lesão imediata, tá? Isso daqui refere sobre a natureza da lesão, tá ok? Vou fazer um vídeo depois sobre o preenchimento da CAT e você vai observar que, na verdade, muitas pessoas se perdem na hora de fazer o preenchimento da CAT e acabam preenchendo errada, tá? Então, esses números aqui, eles podem não representar muito bem a verdade. Não dá para saber um indicador aqui específico sobre isso, mas existe uma margem de erro nisso daqui, tá bem? Pela minha experiência profissional. Vi muito isso aqui na prática, fazendo auditorias em empresas. Setores econômicos que mais sofreram no acidente: hospitalar, em primeiro lugar; comércio, varejista de mercadorias, segundo lugar; administração pública em geral, tá? Ou seja, órgãos públicos, em terceiro lugar; construção de edifícios; transporte rodoviário de carga. Afastamento acidentário por agravos: primeiro lugar, acidente; segundo lugar, doenças e outras causas. Municípios mais afetados, tá, com afastamentos acidentários: São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília e Salvador. Então essas são as 5 cidades, tá, que teoricamente mais têm afastamentos graves, que levam as pessoas a ficarem afastadas mais de 15 dias. Consegue ter esse indicador na cabeça? Tá claro ou não? Bacana isso, né? Tá bom? Bom, esse é um indicador bem global. Vocês viram que rapidinho a gente fez uma análise aqui gigante de um monte de coisa, né? Olha que bacana isso, tá? Vamos pegar um indicador aqui, ó, de frequência das CATs, por exemplo. Vamos clicar aqui, deixa ele carregar. Feito aí, carregado. Então, só para a gente ter uma ideia, então, relacionado ao censo do IBGE de 2018, 208 milhões de habitantes no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a gente está falando do indicador de frequência de notificações, que é a quantidade de notificações, o número mesmo de notificações, tá? Então, o que a gente teve aqui, ó, do período de 2000 até 2018, via CAT Web, tá? Então, acessaram o aplicativo e geraram a CAT por lá, ok? 623 mil notificações de acidente de trabalho. Gente, é muita coisa nesse período, tá? Lembra que nesse indicador aqui a gente não pode pensar em pessoas, porque mais de uma pessoa pode ter sofrido acidente de trabalho com CAT e foi aberta a CAT nesse período aqui, tá bem? Lembrando que quem não entende muito bem sobre acidente de trabalho, vamos fazer um vídeo sobre isso também, tá bom? Vamos lá. 2.000 notificações de acidente de trabalho CAT com acidente com óbito de 2000 até 2018, tá bom? São os indicadores aqui levantados até 2018. 2.000 notificações de acidente de trabalho com óbito, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui nessa página. Aqui para baixo, uma distribuição geográfica também, quase da mesma forma que a gente estava visualizando. Então, a cor mais forte, né, representada aqui no mapa é onde
tem maior concentração dos acidentes de trabalho. Então, São Paulo, por exemplo, teve 215 mil acidentes de trabalho, tá? É o top 1, tá? Da lista, como a gente viu aí na página anterior. As distribuições dos acidentes de trabalho, só para a gente ter uma ideia, em outro tipo de mapa aqui, ó. O quadrado maior significa maior concentração. Então, só para vocês terem uma ideia em relação ao Brasil todo, São Paulo representa 35% dos casos, tá, de acidente de trabalho no Brasil, seguido de Minas Gerais. Depois vem o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Tá bem? Em relação ao percentual de casos. Muito bacana, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Deixa eu carregar mais a página aqui. A página, embora a sua internet possa ser um pouquinho lenta ou demorar um pouquinho de carregar, a página ela gera, como ela tem centenas de dados aí relacionados a vários bancos de dados, e isso é automatizado de forma real, pode acontecer aí um atraso mesmo nos indicadores, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, relacionado aí à série histórica de 2002 a 2018, né? As CATs com óbito, né? Ó, desde 2002 até 2018. 2018 foram registrados 2.022 óbitos, tá? Vamos lá. Estimativa de subnotificação. Se você não sabe o que é subnotificação, eu vou te falar agora, tá? É aquela CAT que não é aberta. Literalmente, tá bom? É aquela CAT que não é acessada pelo CAT web gerado online. É, às vezes, aquela CAT que foi feita na mão e não foi comunicada para ninguém, tá? Na prática, o que tem que acontecer? Depois eu vou gravar um vídeo certinho com essa regra sobre o preenchimento da CAT e até mesmo a finalização dela, para ela ter uma validade e gerar um indicador real. Quando acontece um acidente de trabalho, deve ser emitida a CAT. Essa CAT ela não pode ser simplesmente manual e guardar na gaveta. Ela pode ser preenchida de forma manual? Pode, ter um formulário online, tá? Até a vigência do e-social, o início da vigência do e-social, tá? Vai continuar essa regra. Depois com a vigência do e-social vai mudar isso, tá bom? Bom, mesmo preenchendo ela manual, ela tem que ser levada numa agência do INSS. E aí lá na agência do INSS vai ser feito o trabalho de colocar ela no CAT web, tá? Gerar o indicador. Ok? Aí sim ela vai ter validade, ela foi emitida. Caso contrário, ela não vai ter validade, ela não vai ter nenhum número para você ter noção. Tá bom? Ok? E aí, óbvio, ela não vai ser estatística. Que são esses casos aqui, ó. Tá? Então aqui, só para a gente ter uma ideia, levando em consideração aí, ó, uma margem de subnotificações, então só em 2018 tem um percentual aí mais ou menos de 24,7% de subnotificação. Que são acidentes de trabalho que sim ocorreram, mas não foram notificados. Ok? Beleza? Bom, bacana, né, pessoal? Então aqui a gente tem uma mesma ideia para vários tipos de indicadores, tá? Vamos acessar um outro aqui que é a frequência dos afastamentos do INSS. Vamos lá, frequência de afastamento do INSS. 154 mil concessões de benefícios de auxílio-doença por acidente de trabalho, que é o código B91, tá bom? Se você não sabe o que é esse código aqui, quando a pessoa vai para o INSS solicitar um benefício e ele é auxílio-doença, existem, na verdade, dois tipos de auxílio-doença. O auxílio-doença comum, ele tem um código, tá, pelo INSS chamado de B31, e existe outro tipo de auxílio-doença, que é auxílio-doença por acidente de trabalho, ou auxílio-doença acidentário. E ele tem um outro código, que é o código B91. Esse aqui é o que gera impacto em indicadores, em FAP, tá? Ok? Se você não sabe o que é isso, faz uma pesquisa no nosso canal aí sobre essa informação. Vamos lá. 7,5 mil concessões de benefícios previdenciários, então aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Tá, que tem o código B92, só para você ter uma ideia. Tá? Então tiveram aí, nesse período de 2018, 154 mil auxílio-doença acidentário e 7,5 mil aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Gente, é muita coisa, tá? Aqui sim, ó, 7.500 pessoas, mais ou menos aqui, foram aposentadas por invalidez por acidente de trabalho, tá?
ok? Por quê? Porque a aposentadoria não acumula. Então, se ele foi aposentado por invalidez, com certeza é uma pessoa só, tá bem? Ele não aposenta 2 vezes. Tá claro? Vamos lá, vamos rodar para baixo aqui que tem indicadores também bacanas, ó. Aqui a mesma proporção, segue mais ou menos o mesmo padrão daquelas cidades, né? Ó, interessante isso, óbvio, né? Que vai seguir mais ou menos aí a mesma frequência, né? Se tem mais acidente de trabalho, provavelmente vai acontecer mais acidentes graves e, obviamente, afastamentos do INSS, tá? Consequentemente, óbitos. Então, a gente vai ter, consequentemente, óbitos. Então, a gente vai ter aí um gráfico que seja parecido com os outros, tá? Em relação aos indicadores. Por isso que a gente vê essas marcações. Concessão de benefícios previdenciários acidentários, então, uma série histórica, só para a gente ter uma ideia, né? De forma acumulada de 2000 a 2018, 4,4 milhões, tá? O MI aqui são milhões, tá? Vamos lá. Olha que bacana isso, que a gente tem uma ideia, né? 2000, 2001, 2003 até 2006 seguia mais ou menos aí uma média. Se você parar para analisar, tem mais ou menos uma média. Significa o que às vezes? Que não tinha tanta notificação, né? Que não tinha tanto acesso à informação. Às vezes as pessoas trabalhavam aí de forma informal, né? Então, ou até mesmo tinha um desemprego muito alto, não dá para saber, tem que relacionar com vários indicadores. Mas olha o boom aqui, ó, 2007, 2008, que foi o boom maior, né, que tiveram 358 mil casos, e aí ele vai se diminuindo, tá bom? Então, é importante relacionar isso com vários outros tipos de indicadores no Brasil também, porque faz parte dessa questão. E o acumulado também de 2000 até 2018, 181 mil casos, tá? De aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Gente, 181 mil pessoas foram aposentadas por invalidez relacionada a acidente de trabalho. É muita coisa, tá? Um outro benefício aqui, que é o B93, que também é relacionado com acidente de trabalho, é a pensão por morte. Então, tiveram óbitos por acidente de trabalho e o beneficiário aí, seja filho ou seja esposa, tá? Ou até mesmo pais, dependendo aí da hierarquia, dependendo aí da existência dessa hierarquia, né? 26,7 mil casos, tá, de pensão por morte por acidente de trabalho. É bastante coisa, tá bom? Vamos lá. Auxílio acidente por acidente de trabalho, que é o B94. Quem não... Eu vou passar direto aqui informações, mas vou fazer um vídeo específico sobre esses benefícios do INSS, para você entender certinho e não ter dúvida mesmo sobre isso, tá? O B94 é o auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele caso que o trabalhador sofreu um acidente, ele fica afastado do INSS, mas aí ele fica com uma sequela, tá? Ele fica sequelado, por exemplo, às vezes tem uma amputação, às vezes ele tem uma artrodese, perde uma articulação, por exemplo, movimentação de uma articulação, perde o movimento de mãos, dedos, por exemplo, tá? Ele tem capacidade para trabalhar, segundo a visão do INSS, então ele tem capacidade para trabalhar, às vezes até com outro trabalho, ele não vai conseguir mais ser torneiro mecânico, por exemplo, mas ele vai conseguir ser, sei lá, auxiliar de faturamento, ok? Tá bom? Um exemplo, tá bom? É um exemplo. Então, passa pela reabilitação ou não, se independe do INSS, tá bem? E o INSS entende que ele ficou com uma sequela e essa sequela é pro resto da vida. Então, ele vai receber um benefício pro resto da vida. Esse é o benefício auxílio acidente, tá bem? Então, ele sofreu um acidente de trabalho, vai para o INSS, ele gera um B91 lá por acidente de trabalho. Nesse auxílio-doença, acaba o auxílio-doença, ele volta a trabalhar, mas ele volta com uma sequela, ele fica com uma sequela, e ele recebe esse benefício, auxílio-acidente, pro resto da vida dele, tá bom? Só pra gente ter uma ideia, 272 mil casos de pessoas, 272 mil pessoas de 2000 a 2018 foram acidentadas com a necessidade de receber auxílio acidente porque ficaram com sequelas, tá? Ou seja, são acidentes graves, tá bom? Bom, pessoal, acho que aqui a gente consegue já visualizar bastante informação mesmo sobre esse observatório.
É bastante bacana, tá? Dá para passar aqui dias e dias fazendo cliques aqui relacionados a essas informações. E isso que eu tô só no Brasil, tá? Eu posso escolher uma cidade em específico, tá bom? E fazer a pesquisa dessa cidade em específico, tá? Esse é o lado mais bacana ainda porque você pode escolher a sua cidade, tá? Olha que bacana isso. Você escolhe a sua cidade, faz o levantamento de indicadores. Quando for fazer uma palestra de acidente de trabalho, coloque esses indicadores na sua palestra. Só fazer o print aqui e colar lá na sua PowerPoint, tá? Isso é muito, mas muito bacana mesmo, tá bom? Só para a gente visualizar aqui e finalizar, eu quero falar um pouquinho aqui, ó, ainda no acidente de trabalho. Só para finalizar esse vídeo, quero vir aqui e te mostrar indicadores de despesa do INSS, tá? Vamos lá, despesa do INSS. Então, relacionado aí em 2018, que a gente tem aí no censo 2018, 208 milhões de habitantes no Brasil. Então, relacionado à despesa do INSS, relacionado a 2018, tá bom? O INSS teve despesas de 20 bilhões de reais, tá? Gastos com auxílio doença, B31. Gente, é muita coisa, tá? 61 bilhões de reais gastos com aposentadoria por invalidez, ok? Gente, é um indicador muito grande aqui, muito, mas muito grande mesmo, tá? Vamos ver se ele mostra aqui algum indicador específico. Previdência, auxílio doença, acidente, aqui, ó. Despesas, tá? Do INSS com auxílio doença por acidente. 2 bilhões de reais gasto em benefícios em 2018. Gente, é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo, tá bom? Em vermelho aqui nesse gráfico, você consegue ver a proporção de auxílio acidente, tá? De auxílio doença por acidente. O gasto, ó, ele tá sempre nessa faixa aí de 2,5 até 2,7 bilhões em média por ano, tá bom? Por ano. E de auxílio doença só que aumenta, né? Só pra gente ter uma ideia no azulzinho, tá? Só que aumenta. Despesas com aposentadoria por invalidez, 4,9 bilhões, vai sempre aumentando também. Despesa previdenciária pensão por morte, 2 bilhões por ano. Despesa previdenciária auxílio acidente por acidente de trabalho, 3,7 bilhões por ano. Despesa com B31, só para a gente ter uma ideia, né? Que são os 20 bilhões gasto com benefício, tá bom? Aqui é um acumulado, tá bem? É um acumulado. Aqui a gente tem uma ideia aí de valores por ano. Então, em destaque aqui, informações sobre a despesa. Ao lado é possível ver o valor pago em cada ano como o acumulado no período considerado, tá? É absurdo, gente. Absurdo. Tá bem? Esse valor aqui é o valor acumulado em azul e foi pago aí 20 bilhões de reais. Cara, é muita coisa. Aposentadoria por validez, 61 bilhões de reais pago em 2018 e acumulado desde 2012, 279 bilhões de reais. Pessoal, só falando dessas cifras aqui, como a gente está falando de indicadores acidentários, tá? Se você não consegue relacionar essa informação aqui com... E daí, o que isso impacta para a empresa, tá? Lá na lei 8213, se você não entende muito bem sobre FAP, tá? Procura o nosso vídeo aí sobre FAP e eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Toda despesa que existir decorrente de acidente de trabalho, ok? Quem tem que assumir é a empresa, tá? Está lá na lei 8213, tá bom? Evandro, mas e daí? E daí que, quando o trabalhador vai parar no INSS, tá? Que é esse caso aqui, ó, ele sofreu um acidente de trabalho,
foi parar no INSS para receber auxílio-doença por acidente de trabalho, que é o código B91. Esse valor aqui, pessoal, ó, 2,3 bilhões de reais, o INSS vai cobrar da empresa, tá bem? Essa é a maior sacada. Se o seu cliente não conseguiu entender ainda que ele não tem que fazer gestão, tá? Pode falar para ele, o INSS vai voltar com a conta para você. E a hora que ele voltar, ele vai mandar você pagar tudo de uma vez, tá bem? Então, se ele não tem controle, não tem nem ideia sobre isso daqui e continua acidentando, tá? Sem gestão nenhuma, sem trabalho preventivo nenhum, pode falar para ele que tome cuidado que uma hora o INSS vai voltar. Infelizmente, tá? Isso é realidade em muitas empresas no Brasil, tá bom? Ok? Então, olha aqui, ó, 2,3 bilhões de reais só em 2018, eles vão ser cobrados e estão sendo cobrados pelo INSS para as empresas que acidentaram essas pessoas. Beleza, pessoal? Bom, agradeço mais uma vez você ter, obviamente, vindo até aqui assistir o meu vídeo. Curta aí a nossa página. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like aí no nosso vídeo. E aguarde as notificações que o YouTube vai dar para você sobre as novas postagens, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até logo.